É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre a decisão de hoje do Copom, que manteve a taxa básica de juros em 2% ao ano, mas vamos saber das implicações dessa manutenção, de tudo que influenciou a decisão do Copom. Eu converso agora com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, 2% já era esperado. Agora, o Copom, no comunicado, veio com muitas incertezas, que eu acho que são as mesmas incertezas do mercado, né? O que pode efetivamente acontecer com a inflação, a questão das reformas, de continuidade de ajuste fiscal e, especialmente em relação à inflação, ligando muito à condição de retomada do crescimento, né? Com certeza nós temos um problema muito sério decorrente do choque da Covid-19. Ele produziu uma queda muito forte na economia, produziu um enorme desemprego, mais de 10 milhões de pessoas ficaram fora do mercado de trabalho e isso vai ter consequências duradouras para a economia brasileira. O Banco Central sabe disso, são profissionais muito competentes, são técnicos de mais alto nível, eles sabem disso, mas por outro lado, a sociedade cobra algum tipo de ação. Os bancos centrais do mundo inteiro tem utilizado várias ferramentas para tentar empurrar as economias para uma recuperação e no Brasil o Banco Central não ficou atrás, né? A gente derrubou a taxa de juros até inédito dos 2%, mas daqui para frente eu acho que não tem muito o que fazer. O Banco Central já fez a parte dele, derrubou a taxa de juros até aí, esse foi o sinal, ele está preparado para reagir algum tipo de piora, mas o que ele sinaliza é o seguinte: nós precisamos, como país emergente, sinalizar algum tipo de movimento na estabilização do déficit público, que atingiu um nível muito grande, né, e precisamos mostrar para o mundo que a gente é capaz de reagir. Foi o que o Banco Central fez, que está na tarefa dele. Ele até sinaliza com a possibilidade, talvez, de algum corte adicional, dependendo das circunstâncias da inflação, porque a gente tem também um movimento muito incerto, né? De um lado, né, Pedro Paulo, o IPCA está projetado abaixo do piso da meta, que é 2,5%, só que vem uma pressão louca aí do atacado, né? Hoje saiu o IGP-10, aí com variação de mais de 4% no mês, mas aí você pega produto agropecuário no atacado, alta de 40% em 12 meses. Né? Então fica a dúvida, em algum momento isso tudo chega no varejo e tem outros produtos também industriais, né? Para quem tem contrato indexado ao IGPM, nós temos esse legado muito ruim do passado inflacionário brasileiro. Tem muita gente que tem contratos indexados ao IGPM. Ele chama até contrato de aluguel, né? Exato, contrato de aluguel, quem comprou imóvel, né, algum tipo de prestação de serviço do setor público, né? Até dívida pública acho que tem um pouco. Exato, né? Dívida pública tem um pouco. Então, ainda sobra isso. Então, quando sobe 4% no mês, 15% em 12 meses, quem tem aluguel sofre. As pessoas que vão comprar arroz, feijão, né, e alguns produtos como carne no supermercado sentem a inflação de uma maneira mais intensa, mas o fato é que o grosso da inflação, o número total, continua muito baixo, justamente porque o desemprego é muito elevado. Agora pega muitos serviços, né? Serviços é que tem segurado os preços ainda, com desconto, com abatimento para ver se atrai o movimento, porque tem a questão da pandemia. Agora, se a economia reagir, vai ter repasse. Eu acho assim, veja, você falou em serviço, isso representa 60% da atividade econômica no Brasil. O almoço fora de casa, cabeleireiro, academia, corte de cabelo, academia. Isso ainda está muito sofrido na economia brasileira. Eu acho que na economia global. E está reabrindo aos poucos, né? Pouco, sofre muito, tem muita empresa quebrando, muita empresa saindo do mercado. Isso vai produzir uma perda para a atividade econômica permanente. Vai demorar um tempo para recuperar isso. Então, eu acho que a missão do Banco Central não é fácil, não é trivial. Eles estão olhando a economia brasileira, vendo essa parte da economia que está sofrendo, que está tendo dificuldades enormes para recuperar a atividade, né? E está olhando também esse pessoal que está bem. É o pessoal que vende alimento para quem for comprar em casa, o pessoal que... É a tal da retomada desigual, né? É uma retomada em carro. O pessoal do Morgan, do JP Morgan nos Estados Unidos,
bolou uma história, nós ficamos discutindo se é V, se é U, se é L, alguma coisa, eles inventaram uma letra K. A letra K significa que a economia caiu e no meio do caminho uma parte voltou a cair, outra parte subiu. Então, nós estamos aqui, uma parte continua subindo, está bem, está super animada, continua reajustando o preço, o pessoal do arroz, do feijão, da carne. Agora, Pedro Paulo, em que medida que você manter o juro em 2%, que é o menor nível já registrado, pode ajudar esse pessoal que está atrasado no processo de retomada? Ajuda, de fato, a economia? Porque nós tivemos até programas de crédito mais específicos, com juros menores, muito focados na própria fraqueza da atividade, o governo estimulando essa liberação de recursos, mas não necessariamente atrelado à Selic, não é? Essa parte do crédito sempre foi o tendão de Aquiles da economia brasileira, então, sempre foi a nossa parte mais fraca, foi um desastre. E foi um desastre agora para os programas de recuperação da economia, né, de sustentação da renda. O Brasil não foi capaz de ajudar as pequenas e médias empresas. Demorou muito e foi parcial, né? Não tem como, é difícil, nós não temos um sistema de crédito que seja capaz de atender, nem público nem privado, né, a gente sabe disso. Não surpreendeu nem um pouco. E tem um problema no Brasil também que você tem muita restrição, por exemplo, se a empresa já tem uma dívida atrasada, se ela já tem chamado nome sujo, né, até o próprio governo estava restringindo, né, se tinha dívida tributária, e a gente sabe que tem muita empresa que vai aos trancos e barrancos, ela não consegue decolar de fato e vive permanentemente com problemas, né? E aí não consegue ter acesso. E esse povo emprega muita gente. Quem é esse povo? É o bar aqui da esquina, né? É a loja que vende algum tipo de produto de papelaria no meio do quarteirão, é quem sobrou. Quem vai sobrar vendendo algum tipo no comércio, as grandes corporações, as pequenas e médias empresas vão sofrer muito. O Brasil não conseguiu resolver esse problema. Os Estados Unidos tiveram algum tipo de sucesso nisso, eles conseguiram atingir esse É que eles têm menos restrições também dessa questão de inadimplência. É muito mais fácil, eles conseguem atingir diretamente, fazer uma capilaridade com preenchimento de formulários mais rápidos, tudo isso foi feito de maneira mais adequada nos Estados Unidos, com a experiência que eles tiveram em 2008, 2009. O Brasil não foi capaz de fazer isso. Então, se de um lado o Brasil não vai ter um problema de crédito muito sério, de outro lado, o Brasil não conseguiu resgatar empresas que tiveram problemas e essas empresas atendem boa parte desse povo de... Agora, o que deu certo e que ajudou muito a economia foi o auxílio emergencial e até o próprio Copom cita isso no comunicado de hoje, que é o problema que vai acontecer no ano que vem, porque você não sabe se a economia continua crescendo na hora que você tirar o auxílio emergencial. Então, essa é uma grande dúvida, né? Porque se a economia continua avançando, mesmo que seja nesse K, sem o auxílio emergencial, né? Eu acho que o governo ele tinha um programa em relação à renda. O programa dele é: nós não vamos resolver isso, que resolve o mercado, né? Nós vamos deixar o mercado resolver isso através do corte de benefícios, através da desburocratização do mercado de trabalho. Quando veio a crise, o governo entrou com o auxílio emergencial de R$200, o Congresso levou isso para R$600, o governo gostou, sentiu a importância disso. Agora a gente não sabe o que vai acontecer a partir de janeiro. Como é que fica sem isso, né? Eu acho que a gente está diante de um dilema de política econômica que poucas vezes no Brasil nós passamos. Vai ser sério, isso vai influenciar o PIB de 2021 com certeza. Que não está cabendo no orçamento você lançar o Renda Brasil, né? Nós começamos a discutir isso no Renda Brasil. Começamos a discutir, o governo colocou isso em cima da mesa, ficou claro para o mercado que era uma tarefa difícil, ia custar caro, ia ser pesado, ia causar um déficit público enorme. Nós estávamos nos preparando para discutir isso. Nós vamos ver de onde ia sair recurso do governo. Tem lugar até para tirar, você cortando outras coisas, né? Essa discussão estava em cima da mesa. Agora, quando o governo tirou essa discussão da mesa, anteontem, e não colocando nada, a gente sabe que alguma coisa vai vir. Nós não sabemos como vai ser e como pagar. Pode ser via Congresso, né? Eu acho que o governo vai apresentar alguma coisa. O meu temor é esse. O governo vai querer apresentar alguma coisa, nós não sabemos o que é e quem vai pagar. Se fosse o Congresso, a história do Congresso, no ano passado e nesse ano, é positiva, por incrível que pareça. O Congresso tem dado mais sinais coerentes. Agora, as surpresas que o governo tem apresentado me preocupam e preocupam o mercado. Isso fez a taxa de juros subir, fez o dólar subir. Eu acho que é o tema
as próximas semanas. É importante a gente falar que tem uma curva de juros com a qual o mercado trabalha e essa curva de juros está bem acima da Selic. Né? A Selic está em 2%, a taxa de juro para 2027, que é um vencimento que eu acompanho, lá, que é próximo dos 10 anos dos Estados Unidos, está acima de 7%. Então você tem um prêmio... É o que o governo paga para captar recursos. É um prêmio de 5% de incertezas que o mercado tem em relação à política monetária, à política fiscal, à inflação e o nosso Brasil. Esse é o lado real, né, que a gente tem da política de juros. E, Pedro Paulo, antes da gente encerrar, eu queria saber de outro impacto. O que você acha que pode acontecer com o dólar? Que o dólar é um fator que pesa também na inflação, pega muito no atacado, não está tendo todo esse repasse para o varejo. Agora, a redução dos juros afugentou o investidor que vinha para cá para ganhar a lucratividade elevada, que era garantida pelos juros altos, saiu. E aí a gente tem, entre outros fatores, também isso pressionando o dólar. A partir de agora, o que você prevê? O que você acha que pode acontecer com o dólar? Teve a decisão de juros nos Estados Unidos também, manutenção, mas uma política diferente, né? Denise, eu acho o seguinte, a redução de juros no Brasil não foi a responsável pela alta do dólar. O juro brasileiro caiu porque os juros no mundo caíram. Então o Brasil acompanhou. O que subiu foi a percepção de risco em relação ao Brasil. Você acha que isso pesou mais? Pesou muito mais, né? O Brasil... Do que a perda de rentabilidade. Bom, inclusive porque a Bolsa também perdeu dinheiro, né? Exato. Então, o que fez o dólar subir foi o aumento da percepção de risco, que está ligada à incerteza em relação à política fiscal. Quando isso vai mudar, é difícil dizer. O governo tem dado sinais muito contraditórios para o mercado em relação a essa questão. Uma hora o governo sinaliza, não, eu quero fazer reformas, eu quero fazer um ajuste da política fiscal, mas o tempo todo nós recebemos sinais contraditórios também. O governo tem dificuldades para fazer ajuste fiscal, reformas, etc. e tal. Então eu acho que o dólar vai continuar nessa confusão, que refletindo uma falta de, vamos dizer assim, de identidade por parte do governo em relação ao que ele considera mais importante para fazer do ponto de vista fiscal. Tem uma divergência interna mesmo que acaba afetando, né? Por mais que a gente entenda que o Paulo Guedes vai ficar, eu acho que o Paulo Guedes vai ficar, é uma pessoa muito forte, muito determinada, um cara com uma personalidade fantástica, mas o governo tem dificuldade para aceitar integralmente o programa dele. É isso, eu conversei aqui com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigado. Eu agradeço o convite, muito gentil. Com vocês.